chova, labacatai, dá glória. Caracas. Tem! Olá senhores, bem-vindo ao canal. E não é que fomos surpreendidos novamente? Essa senhora que atende pelo nome de Flavinha Cheirosa resolveu denunciar o Alexandre Correia. Exatamente. Como se já não bastasse os problemas que ele tá enfrentando, agora apareceu essa senhora aí falando que o Alexandre Correia já pressionou muito ela, inclusive ela já teve que dar dinheiro do próprio bolso pra acalmar a fera enjaulada. E ela diz aí que ajudou ele a fazer alguns trabalhos de publicidade e o Alexandre já queria receber antes mesmo de fazer o trabalho. E desse jeito até eu, né senhores? Ela vai dizer com todas as letras que enquanto ela não enviasse o Pix na conta dele, ele ficava agindo feito um louco, um bonobo fora de controle. E será que significa, senhores? Porque já não é a primeira vez, né? O Alexandre Correia já tem a fama. E agora ainda aparece essa madame aí dando essas declarações duras que o Alexandre só sossegava a hora que ele tava com grosso financeiro em suas mãos. Isso é realmente muito grave. Por outro lado, eu achei um pouco confusa a história dela, mas eu convido aos senhores a assistir o vídeo e tirar as suas próprias conclusões. Então, no começo era tudo um mar de rosas. O Alexandre, ele era um príncipe encantado, né? Então, uma pessoa que me tratava super bem, né? Falava coisas legais, mas assim, ao mesmo tempo, ele sempre me cobrando para trazer clientes, para trazer trabalho para ele, porque é o desespero dele pela forma de como ele estava vivendo, passando dificuldades financeiras. Então ele queria muito que eu estendesse a mão e procurasse os trabalhos para ele, conforme sempre eu fiz, né? E assim, como eu sempre falei aí desde o começo, foi sempre muito difícil de conseguir veicular a imagem do Alexandre Correia, que já vem de alguns processos, de algumas coisas ruins com a antiga esposa dele. Então, muitas pessoas fecharam as portas para mim. Então, eu tive bastante dificuldade de conseguir trabalhos com o Alexandre Correia. Então, Flávia, a pressão era justamente essa cobrança de retorno de empresa. Ele ficava te pressionando, falando, eu preciso fechar. E aí, quando não vinha o dinheiro, quem pagava você? E nessa parte eu achei o entrevistador um pouco parcial, porque se você for ver a pergunta que ele fez, na verdade não é uma pergunta. Ele meio que confirma o que a madame acabou de falar, meio que pra reforçar o que ela acabou de falar. Ela falou que o Alexandre tava pressionando ela pra arrumar trabalho e tudo. Aí o cara, ao invés de fazer uma pergunta, o que ele fala é o seguinte: então quer dizer que ele te pressionava muito, né, por causa das empresas que ele queria fechar o trabalho? E parece que sim, né, meu senhor? Não foi exatamente isso que a mulher falou agora? Mas pra falar a verdade, esse argumento aí da Flavinha Cheirosa é bastante plausível se você for ver. O Alexandre Correia realmente tá passando uma necessidade financeira e de fato não é toda marca que tem interesse em fazer algum tipo de publicidade com ele por causa do divórcio. E Flavinha Cheirosa até aí tá indo bem, senhores. Ela deu uma gaguejada inicial ali, mas tudo bem, porque realmente o Alexandre Correia tinha uma fama de ser um cara um pouco ignorante, poucas ideias e arrogante ainda, como se não bastasse. E como são várias pessoas que já falaram isso, talvez significa, né? Talvez em algum momento da vida o Alexandre teve essas características, mas pode ser que agora ele tenha mudado. Eu inclusive acredito que depois desse divórcio o Alexandre ficou um pouco mais humilde. Calma também, né? Não vamos crucificar o menino. Pode ser que o Alexandre seja um menino de Deus, não tem problema. Nada impede o cara de ter tido uma personalidade difícil antes e agora ter mudado. Eu acho que isso é possível, mas eu acho que infelizmente pro Alexandre muitas pessoas têm essa imagem dele e esse discurso de Flavinha Cheirosa cola que é uma beleza. Até eu tô acreditando. Inclusive há 7 meses atrás eu fiz um vídeo falando exatamente sobre isso. Foi quando o Alexandre começou a fazer algumas publicidades com a Flavinha Cheirosa e ele apareceu no restaurante brindando com ela, fazendo alguns gracejos inclusive, e já nessa ocasião o Alexandre Correia falou que não tinha um relacionamento com ela, mas estava aparecendo. Inclusive nesse vídeo eu falo que pro Alexandre seria péssimo ele entrar num relacionamento agora, porque qualquer denúncia ou mesmo reclamação que essa pessoa fizer contra ele, principalmente se for publicamente igual a Flavinha tá fazendo, é dentro dele, né? Provavelmente as pessoas iam dar razão pra ela porque já não é a primeira vez. Por outro lado, essa história me parece um pouco estranha porque a Flavinha Cheirosa não é conhecida. Inclusive esse nome aí, Cheirosa, é o nome dela mesma, por incrível que pareça, mas o trabalho artístico dela se resume a uma participação
participação no programa do Raul Gil nos velhos tempos e parece também que ela se autodenomina como apresentadora infantil e influencer digital. Mas pergunta qual programa infantil ela apresentou até hoje. Talvez nunca saberemos. Tô brincando. Eu e minha equipe aqui fomos averiguar quem é Paulinha Cheirosa e ela já apresentou um programa infantil sim, Chupa Brasil. No ano de 2007, ela apresentou aqui no YouTube um programa chamado A Turma do Vovô Raul Gil. E a pergunta é a seguinte, fez sucesso esse programa? Parece que não, né? Porque eu mesmo nunca tinha ouvido falar dela. E ao mesmo tempo que essa história da Paulinha Cheirosa me parece ser bastante acreditável, mas calma também. Porque também existe a possibilidade da Paulinha tá inventando algumas coisas, forçando a barra em outras e ver se ela consegue alguma coisa. Que no caso, não querendo dar spoiler, mas é dinheiro, o grosso. Ela tá fazendo uma denúncia contra o Alexandre Corrêa de violência psicológica. Exatamente. Segundo ela mesma, o Alexandre pressionou tanto, mas tanto pra ela conseguir trabalhos pra ele, que ela ficou pressionada psicologicamente e resolveu denunciar ele, exigindo assim a parte dela em dinheiro, o grosso. Aparentemente, somente uma quantia em dinheiro poderia reparar essa pressão psicológica que o Alexandre fez e ele que se vire pra arrumar esse grosso aí. Não importa se ele tá na pior, se ele tem dinheiro, não importa nada. A Flavinha tá indignada, ela exige explicações e não só as explicações, ela também quer a parte dela, como eu acabei de dizer, mas a Flavinha poderia fazer isso judicialmente e ficar de boa, né? Quando a pessoa vai no Léo Dias TV, inclusive o Léo Dias e o Alexandre Corrêa não se dão bem, eles têm até processo um contra o outro, você meio que tá dando munição pro inimigo e vamos continuar vendo aqui como que a Flavinha Cheirosa conseguiu lidar com essa situação. Segundo palavras dela aí, o Alexandre Corrêa tava com sangue nos olhos, ele queria trabalho e nem que fosse na marra. Então, na verdade, toda vez que eu fechava algum trabalho com ele, né, eu falava, fechamos o comércio tal, ele sempre queria os valores antecipados, então não tinha rolado o trabalho ainda, eu não tinha recebido e muitas vezes eu tirava o valor da minha conta para antecipar o valor para ele. Para deixar ele bem, porque tudo ele já soltava os cachorros em cima de mim, ficava agressivo, ele gritava muito comigo pelo telefone e quando eu fazia o Pix para ele, que era o famoso Pix que deixava ele um pouquinho mais tranquilo comigo, aí tudo acalmava, ele voltava a ser o Alexandre Príncipe de novo. Então entendeu? Eram duas pessoas em um corpo, eram uma pessoa quando tinha o cliente, o trabalho, o dinheiro, que era um cara legal, sim, mas quando sim. não tinha esse retorno, ele se transformava completamente, né? Exatamente. E quando você falou agressão, você fala de agressão verbal, que tipo de agressão nós estamos falando aqui? O Alexandre, assim, presencial, a gente sempre tinha, assim, sempre foi com muito respeito. Eu falo que a agressão psicológica, ele me intimando a cobrar os meus clientes, isso foi muito brusco. Tem que pedir com jeitinho, né, senhores? Levando em consideração que ele já tem algumas denúncias em suas costas, o cara tem que falar até fino. Tem que falar com jeitinho e ainda fazendo a carinha de quem tá gostando demais. Se já chegar com as 10 e querer o grosso adiantado, igual a Flavinha falou, aí ela pode se sentir pressionada psicologicamente e ela resolve ir no Léo Dias e jogar tudo no ventilador. Mas tudo bem, vai que realmente o Alexandre se excedeu, talvez durante um momento de cabeça quente, ele tava tão sem dinheiro nem pra comprar um cigarro solto que ele resolveu descontar tudo na Flavinha Cheirosa, que mandou se envolver com o Alexandre Corrêa. Mas eu, respeitosamente, claro que eu não tô desacreditando nada aí que a Flavinha tá falando, até porque ela falou que vai mostrar os prints aí depois. Parece que temos até as imagens desses momentos aí de Alexandre Corrêa fora de si, mas até o momento onde eu gravo esse vídeo, não apareceu nada ainda. E eu fico curioso porque, como eu tava falando, Paulinha Cheirosa não é uma pessoa tão conhecida assim, muita gente só tá ouvindo falar dela agora, apesar dela já ter participado do programa Raul Gil. E pra que o Alexandre Corrêa ia pedir pra uma pessoa que não é conhecida fechar publicidade com ele? O que pode ter acontecido também é que Flavinha Cheirosa, a hora que viu o Alexandre Corrêa dando declarações que ele tava carente e já tinha até zerado o Xavier Vídeos, ela pensou, é dentro, eu vou me aproximar de Alexandre Corrêa, vou jogar todo o meu charme pra ele, vou dar uma chave em Alexandre Corrêa e vai ser dentro.
eu vou virar uma subcelebridade, até porque o Alexandre sempre está sendo noticiado recentemente e dessa forma a Flavinha Cheirosa poderia até chegar ao ponto de ser convidada para participar do programa A Fazenda da Record, tudo para fugir da CLT. Se for esse o caso, eu não julgo Flavinha Cheirosa, mas esse negócio das denúncias eu tenho que dizer que não acredito, senhores, porque o que a gente viu agora são as denúncias da Flavinha, mas eu acabei de ver um outro vídeo aqui que mostra que aparentemente não foi nada disso. Flavinha Cheirosa estava insistindo para ter um relacionamento com Alexandre Correia, ele por sua vez respondia a todos os comentários que eram falando sobre isso, ele sempre declarou que ele não tinha nenhum relacionamento com ela, e a impressão que eu tenho é a seguinte: Flavinha Cheirosa insistiu até a última gota, encheu o saco do cara para ele assumir um relacionamento com ela. Alexandre Correia, ligeiro, senhores, uma águia, e além disso também orientado pelos seus advogados, provavelmente negou tudo veementemente e realmente não tem nenhuma declaração pública dele assumindo que eles têm um relacionamento, mas não querendo falar nada, eu creio que os dois dormiram juntos. E pode ser que Flavinha agora esteja chorando pelo leite derramado. E a gente também já estava tendo uma intimidade, uma coisa, um carinho a mais. Como casal. Foi aí onde... Isso, a gente teve afinidade, foi onde a gente teve o nosso primeiro envolvimento íntimo. Adoro. Não sei se ela tem provas aí, se realmente o Alexandre Correia pressionou ela a tal ponto de agora ela tá processando ele, mas para esse vídeo aqui não ficar muito longo, eu preparei a parte 2, onde mostra a parte de Alexandre Correia. Não há motivos para preocupação, senhores. Existe a possibilidade de Alexandre Correia estar sofrendo mais uma suposta falsa acusação, e é isso que a gente vai ver no próximo vídeo. Dito isso, eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários o que você achou da versão de Paulinha Cheirosa. Será que significa? Alexandre Correia pressionou essa madame aí pra arrumar trabalhos pra ele, a ponto de deixar ela traumatizada? Deixa aí nos comentários a sua opinião, e caso você tenha gostado, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal, ativar a sinetinha das notificações, que é muito importante, e caso seja do seu interesse, considere um dia juntar-se a Master Chagas Jr. Little Pistol, apresentador de programa infantil, braço de merendeira, bolivariano desbeiçado emocionalmente dos Santos, no nosso clube de membros, para ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99. Conheça também o nosso grupo do Face, que chama Hackeando a Matrix, e caso você não tenha assistido algum desses vídeos, eu te convido a assistir a eles, e muito obrigado por ter chegado até o final. Valeu!